Oi, pessoal! Hoje o nosso tema aqui no canal é diferentes categorias de mundos habitados. É um tema fascinante e nos faz pensar o seguinte: será que existem vidas em outros planetas? Ou será que isso é um privilégio só da gente aqui na Terra, né? Eu acredito que seja muita pretensão a gente imaginar que aí fora não exista nada, né? Mas enfim, a gente pode então se remeter ao que Jesus falava lá atrás, né, há muito tempo, quando ele se referia que existem muitas moradas na casa do meu Pai. Qual seria o significado disso? Para o Espiritismo, né, no Livro dos Espíritos, existe uma determinada pergunta justamente sobre isso. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta dos espíritos é muito clara. Eles vão dizer sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Então, essa resposta já coloca logo, enquadra todo mundo, né? Pretensão não, nós não somos os únicos por aqui, né? Por esse mundão todo. Então, mas o que acontece, né? O que acontece é que nos outros planetas e com relação a todo o universo, os tipos de manifestação de vida são muito diferentes dos tipos aqui da Terra. E muitas vezes os instrumentos que a nossa ciência tem hoje em dia não conseguem detectar essas formas de vida aí fora, né? É a mesma coisa que querer achar em Marte uma vida igual à nossa. Claro que não há como. São outros tipos de vida, né? Nada comparável com o que temos aqui. Então, é por aí, né? A gente não pode querer esperar exatamente a mesma coisa, mas isso não quer dizer que não haja vida fora do planeta Terra, certo? Inclusive o Humberto de Campos, em um dos livros do Chico Xavier, né, psicografado pelo Chico Xavier, o Novas Mensagens, ele tem um capítulo maravilhoso em que ele fala justamente sobre Marte, sobre a vida em Marte. Recomendo, viu? Dei uma checada lá para ler esse capítulo. Muito bom. Bom, então, enfim, né? O que a gente pode supor quando Jesus falava que há muitas moradas na casa do meu Pai? A casa do Pai é o universo, né? E as diferentes moradas são justamente esses mundos que circulam no espaço infinito, né? E oferecem aos espíritos que aí encarnam moradas correspondentes ao grau de adiantamento deles. Isso é muito importante, viu? Guardem essa informação. Então, agora que a gente já sabe, né, que existem vários mundos por aí afora, vamos falar quais seriam esses mundos, né? O que os espíritos nos trazem de informação? Bem, o primeiro tipo, a primeira classificação de mundos são os mundos primitivos. Nesses mundos é onde acontecem, em geral, as primeiras encarnações.
Só que são mundos muito rudimentares, né? Em que a barbárie impera, em que as brigas são constantes, não existe justiça, nem moral, tá? São mundos ainda, como o nome fala, bastante primitivos, e nele, né, o que rege esses mundos são os instintos. Não existe delicadeza nem benevolência, e ali os espíritos, as pessoas, né, no caso, os espíritos encarnados, passam a vida em busca do alimento. Não existe tecnologia, tudo ainda é muito atrasado, né? Comparando com o nosso mundo. Então, o básico ali é a briga pelos alimentos, a briga por espaço, é tudo muito ainda rudimentar. Agora, o segundo tipo de mundos é o nosso mundo, é onde a Terra se enquadra. Olha como a gente ainda está atrasado, né? Tá assim, ainda é o segundo tipo. Abaixo do nosso só existem os mundos primitivos, né? Mas nós estamos, então, no que a gente chama mundos de expiação e provas. Bom, nesses mundos, o mal ainda predomina, tá? Aqui estão justamente esses espíritos destinados a expiarem as faltas cometidas nas encarnações anteriores. Então você já pode ver que boa coisa a gente ainda não é, né? A gente só deu um passinho no progresso do nosso mundo. Então, esses mundos também servem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus, né? Então, ainda mais essa, somos rebeldes, sim. Ao mesmo tempo, né, temos, né, os espíritos que habitam os mundos de provas e expiações têm que lutar com a perversidade dos homens, com o mal e também com a inclemência da natureza. Isso é bem atual, né? Então, isso tudo mostra, né, que para a gente evoluir, a gente tem ainda muito a desenvolver nessas qualidades do coração e da nossa inteligência também. Bem, e a outra categoria de mundos, né, a terceira categoria de mundos, é a categoria de mundos de regeneração ou mundos regeneradores. Esses mundos de regeneração, eles vão então servir de transição entre o mundo, né, de provas e expiações e os mundos felizes. Então, nesses mundos de regeneração, né, pelo qual agora a Terra está caminhando, né, finalmente o bem vai prevalecer sobre o mal. Isso dá um grande conforto, né? Então, são mundos onde finalmente a alma vai encontrar um pouco de calma, um pouco de repouso, depois de tantas tribulações vivenciadas no mundo de provas e expiações. Não é que a alegria vai ser total nesse mundo de regeneração, não, mas já vai ter, né, o que os espíritos chamam de uma aura de felicidade em todo o mundo de regeneração. Já é um caminho bem grande, um avanço bem grande
Em termos espirituais, quem chega a um mundo de regeneração já evoluiu bastante. As relações pessoais são mais ternas, as pessoas alcançam outro nível de relacionamento entre si. Então, é justamente esse mundo de regeneração que, quando tiver atingido seu progresso maior, vai justamente chegar até os mundos ditosos ou felizes. Aí já é outra coisa, né? Aí já é aquele mundo que a gente tanto sonha. Nesses mundos ditosos, a forma corporal ainda é a forma humana, mas os espíritos nos trazem, né, que é uma forma humana embelezada, aperfeiçoada, mas principalmente purificada em termos espirituais, já muito mais avançada, em que a matéria não está mais, o corpo não está mais sujeito a essas doenças, nem a essas necessidades que hoje em dia, no nosso tipo de mundo, nós ainda temos. Então, é um corpo que não está sujeito a essas deteriorações que a matéria provoca. Já é um outro tipo de substância a que compõe o corpo nesses mundos ditosos. Tá? E até mesmo, né, com essa matéria tão evoluída, tão aperfeiçoada, o corpo já se locomove rapidamente. Os espíritos falam, né, que o corpo desliza sem nenhum esforço. Justamente, né, por isso, porque já é um outro tipo de mundo que não comporta essa matéria do jeito como a gente concebe hoje em dia, né? Então, isso também leva a gente a uma outra conclusão. Nesses mundos felizes, também a infância ela é muito curta, porque o desenvolvimento dos corpos é muito rápido, tá? Se desenvolve logo, a infância é curta e a vida é muito mais longa também, vive-se muito mais. Agora, o mais importante, né, é que todos estão nos mundos felizes ou ditosos, todos estão unidos em favor dos ensinamentos de Jesus, né? De Deus. E isso faz com que a morte também não seja mais aquele fantasma que nos outros mundos ainda existe. A morte não é encarada como uma tragédia. Por quê? Porque já não existe mais dúvidas do que vai acontecer mais à frente. Já existe uma confiança nesse progresso espiritual. Daí então, depois desses mundos ditosos ou felizes, a quinta classificação dos mundos é mundos celestes ou divinos. Esses mundos, eles são realmente o sonho de todo mundo. Claro, nos mundos divinos ou celestes só existe o bem. É a prevalência total do bem. E ali também, né, é onde só existem espíritos puros.
Mas a boa notícia é que os mundos celestes são o destino de todo mundo. É para onde todos nós caminhamos. Um dia, a gente não sabe daqui a quanto tempo, daqui a quantos milhões de anos a gente vai chegar lá. Mas eles são alcançáveis, sim. E tudo vai depender da evolução espiritual de cada espírito. Cada um de nós, de acordo com o progresso atingido, vai subindo nessa gradação dos mundos, até chegar finalmente aos mundos celestes. Esse é o grande sonho, mas a gente consegue, com muito trabalho, com muita evolução desde agora, com muita reforma íntima. Esse é o nosso destino. Agora então, vocês vão me perguntar, como é que se dá a encarnação nos diferentes mundos? Qual o critério para isso, né? Para saber em que mundo determinado espírito vai encarnar? Bom, gente, o critério para essa encarnação é justamente o progresso moral. Um espírito, ele não fica preso indefinidamente a um mundo, a um tipo específico de mundo. Ele vai progredindo justamente de acordo com esse progresso moral. Ele vai mudando a categoria de mundo onde ele vai encarnar. É bem assim como a criança. A criança, ela começa a estudar e ela vai passando de ano, né, na medida em que ela vai sendo aprovada em seus conhecimentos. Então, ela vai mudando de ano, não é assim que acontece na vida escolar? Na vida espiritual é bem semelhante. Quando a gente adquire os conhecimentos necessários, o aperfeiçoamento moral de um determinado mundo, né, passível de acontecer naquele mundo, aí tudo bem, você está pronto para evoluir e passar para outro mundo. Então, a essa altura, vocês vão me perguntar assim, mas pode um espírito encarnar num planeta inferior àquele onde ele habitava, né? Num mundo de outra categoria mais inferior? Isso pode acontecer? Bom, aí o Livro dos Espíritos vem trazer para a gente o seguinte: são, em geral, espíritos missionários que aceitam essa tarefa de encarnar em um mundo muito inferior ao potencial espiritual deles. Mas eles fazem isso na boa, sem sofrimento. Por quê? Porque eles estão contribuindo para o progresso daquele mundo onde eles reencarnaram. São espíritos como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, são missionários, né, que vêm para realmente acrescentar coisas importantes a um mundo que não está tão evoluído quanto o espírito deles. Tá? Esse é um dos casos que a pessoa pode, então, encarnar em um mundo menos evoluído espiritualmente. Agora, outro caso também é o caso de espíritos que estacionaram. E, então, como expiação, esses espíritos vão ser levados a encarnar em mundos
compatíveis com as características deles, com o avanço que eles conseguiram, com o avanço espiritual que eles conseguiram. Porque se ficaram parados muito tempo, como não merecem, né, passar de ano, não merecem esse progresso de mundo espiritual, tá? Mas enfim, a mensagem, né, que a gente pode tirar de todo esse estudo, de tudo que a gente falou aqui sobre os diferentes tipos de mundo, sobre onde cada espírito vai encarnar, é isso. O principal que eu diria para vocês é: vamos trabalhar. A gente está aqui para isso. Cada dia da gente é uma grande oportunidade de plantar com relação ao nosso progresso, com relação ao progresso do nosso mundo. A gente está aí, transição planetária, tá? Estamos indo para um mundo de regeneração. Então vamos dar tudo nessa encarnação. A gente merece, sim. Esse esforço vai ser contemplado cada vez com uma felicidade maior, ok? Então, bora trabalhar.